Torcida do esporte, bota o hino da máquina, torcedor. Quero falar aqui com propriedade das pessoas que acompanham o esporte há anos, 60, 70, 50, 40 anos. A gente sabe o que é valor de um ano, o que é um ano dado ao esporte, o que é um ano com o esporte triunfando no futebol brasileiro e pernambucano e nordestino. Eu quero dizer que na época de Juninho Pernambucano, que é da minha época também, então eu acompanhei os meninos da base, quando o esporte não tinha dinheiro, colocaram os meninos da base, o presidente aqui, eu esqueci até o nome dele na época, mas eles deram show pro Brasil. Quem é daquela época, aquele ano, aquela temporada, aquela outra temporada, a primeira Copa do Nordeste realizada no Nordeste, testando a competição, e a gente com a base, jogando contra Fortaleza, Bahia, Ceará, Santa Cruz era forte, Náutico também. A gente ganhou aquele título com o Juninho Pernambucano, Chiquinho, Leonardo, Bosco, se eu não me lembro, tinha um zagueiro Adriano. Era um time inesquecível. Quem vivenciou aquele momento, aquele ano foi pro esporte. Aquele ano fez o esporte entrar no cenário brasileiro e continuar com ranking no futebol. A gente não pode apagar a história, de forma nenhuma. A mesma coisa, eu faço uma analogia com o Diego Souza. O período que Diego Souza, que era foi um cara que jogou no Palmeiras, no Vasco, no Flamengo, não sei o que lá, que ele quis vir para o esporte, que disse que amou o esporte, que o esporte ficou quinto, sexto colocado, dando show na Série A. Hoje a gente luta hoje, de 2020 para cá, a gente luta para não cair. Com o treinador retranqueiro, levando pressão. Com o Diego Souza, não, a gente dava pressão. É outro cara que a gente tem que tirar o chapéu. Todos os jogadores, Marcelinho Paraíba, Juninho Pernambucano, todos os jogadores, Leonardo, que fez história no esporte, Diego Souza, que chamou o cenário, foi convocado para o título, para a seleção brasileira. Isso engrandece o esporte. Isso faz com que o esporte nunca dispute uma Série C. Isso faz que o esporte fique notório no Brasil e no mundo. E venda jogadores hoje fácil. Vê hoje que dificuldade a gente como tem dificuldade de colocar Marcelo Aju para jogar, Paulinho para jogar, como tem dificuldade de colocar Juan Xavier, Jean para jogar. Mas não, a gente, porque precisava, botou as bases, botou os meninos da base, mas sendo que esses meninos deram um show na base, show na Série A, tô falando Série B não. Juninho Pernambucano, Chiquinho Leonardo, goleou o Atlético Mineiro lá, e uma goleada de 6-0, se eu não me engano, foi 6-7-0. Leonardo fez 5 gols, Juninho Pernambucano dando show. O São Paulo, campeão do mundo, com o Real Madrid, foi Barcelona, foi campeão do mundo o São Paulo naquele período, era um timaço, muito mais do que o Flamengo e do que o Palmeiras. Naquele período de Juninho Pernambucano, veio jogar Série A aqui com o esporte, veio viajando de lá para cá com o time titular, botou para não ficar mal na má colocação na Série A. Levou, foi de 5-2 com o Zé, com o time titular, com o Tele Santana, todo mundo vai ficar assim, ó. Com esses meninos, imagina, Paulinho, que os caras dizem que não está preparado para não queimar. A pressão está um pouco alta, está 22 de 14. Paulinho, Marcelo Aju, Jean, dando de 5-0, 5-2 no Flamengo ou no Palmeiras. Como é que vocês querem destruir a memória do esporte? Querem destruir quem fez alguma coisa pelo esporte? Agora, se Juninho não quis vir para cá, ele sabe mais do que eu e você. Ele tem empresário, ele é profissional. Vê Everton Felipe. Veja Everton Felipe. Veja o caso de Everton Felipe, que é torcedor do esporte. Que Juninho também, pernambucano, é torcedor do esporte desde criancinha. E foi para a base do Náutico, não quis que vir para o esporte, era sonho dele. A família dele é torcedora do esporte. Aí, ele sabe, veja o que acontece com Everton Felipe, torcedor do esporte, deixou de ir para Portugal, para Portimonense, agora está aqui sendo um descaso pela direção. Que adianta? Você queria que Juninho Pernambucano deixasse, tem empresário, ele é profissional. Por mais que ele fez história no esporte, por mais que ele seja torcedor do esporte quando criança e quando pessoa,
Por mais que ele tem empresário, ele tem que ganhar dinheiro. Tem que estar pagando mais, está valorizando mais. O Vasco terminou no Vasco por causa disso. Porque estava pagando mais. A diretoria do esporte aqui ninguém sabia, mas não estava pagando a ninguém. Vê o que aconteceu aí, nas temporadas passadas aí. Não pagava a ninguém. Vê quantos até Magrão, que era um ícone, um cara muito ético, botou na justiça, porque não estava pagando. E por que o cara vai terminar a carreira num time que numa direção? O que importa não é o clube, é quem está no clube. É quem estava no clube, é que às vezes o cara não quer vir pro esporte. Não é porque o cara não gosta do esporte, não. Vê André. André veio para aqui pro esporte, foi artilheiro e tudo. Agora veio para um esquema tático aqui, diretores, retranqueiro, Jair Ventura, Humberto Lousa. Para que o cara vai vir para se queimar? No esquema tático daquele de Humberto Lousa, se queimou. Aí você queria que Juninho terminasse aqui, sabendo que ele, o empresário de bastidores, que o esporte não estava pagando, que estava com a direção. O problema não é o esporte. A torcida é emocional. Ele estava no Vasco, tinha que fazer o gol pelo Vasco. A família dele estava sendo, diz ele ali na reportagem, que estava sendo xingada. A irmã dele, que é esporte, que veio para a Ilha do Retiro, que pagou o ingresso. Agora, ele teve um programa na Rede Globo e ele falou muito bem de esporte, contou a história dele, que era o sonho de jogar no esporte. Menino pequeno, o pai era militar, não deixava jogar futebol, só queria que estudasse, e o sonho dele era estar no esporte. Ele contou toda aquela história. E por que o esporte faz uma homenagem e o torcedor está contra? Não entendo. O torcedor é a favor de quem? De quem quebra o esporte? Ele não quebra o esporte, não. Ao contrário, ele foi vendido para o esporte por uma fortuna. Ele e Leonardo. Eles foram vendidos pelo esporte por uma fortuna, ainda ajudou o clube. Muito mais. A gente fala aqui, vocês que são do período de Gustavo. Gustavo e Maílson, isso não é massa para vocês? Mas Juninho fez muito mais. Ganhou título da Copa do Nordeste. Jogou muito mais bola na Série A. Contra Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense. Ninguém tirava onda não com o esporte, não. O esporte era time de craque. Leonardo, Chiquinho, Juninho Pernambucano, Adriano, Bosco. O esporte era sensacional. E como é que a gente vai apagar a história, desmoralizar a história? E ele foi vendido, o esporte vendeu, o presidente vendeu ele, Vandesso Lacerda, e ganhou, o esporte ganhou muito dinheiro, entrou muito dinheiro para ajudar o clube. E por que o cara tá metendo pau no cara desse? Vê agora a humilhação de Everton Felipe. Não botou na justiça, quando estava devendo a ele mais de 1 milhão, agora tá botando, quis ficar no clube, disseram que ele ia continuar, agora ele não vale mais nada. Cara, pouca. Juninho não foi besta, ele foi para ontem, estava pagando melhor, ele viu para ontem, estava pagando. Não é o esporte, não é o Vasco, era quem estava administrando, era a comissão técnica de futebol, que talvez com o Jair Ventura não presta, o cara só tem que marcar. Um cara que é talentoso não vai querer jogar nesse esquema tático desse. um cara não vai querer jogar com uma comissão que não está pagando a ninguém. O cara não vai jogar com a gente sabe que tem jogador que tem cadeira cativa. O cara não vai entrar numa onda dessa. Jogador perna de pau com cadeira cativa no time titular. E o cara que tem bom futebol, vem grandes craques aqui. Everaldo, vem Neilton. Nenhum é aproveitado, porque o esquema tático tem os perna de pau que tem a cadeira cativa, tem o esquema tático de retranqueiro, de reativo naquela época. Só queima quem sabe jogar bola, quem quer bola. Agora ficar metendo pé de Juninho Pernambucano, isso é loucura. Ele deu título pro esporte, deu dinheiro pro esporte, ele foi vendido pro Vasco. Agora ele passou muito tempo no Vasco, fez história, a seleção brasileira também. O Vasco ficou um time também no coração dele. Apesar que era o esporte, time dele, do criança, onde ele queria estrear, onde ele tinha o prazer de jogar com 19 anos, onde ele foi para a seleção sub-20, foi no esporte. Lembro eu, Juninho Pernambucano jogando no esporte, Leonardo e Adriano, o zagueiro, os três viajando para Toulon, numa competição da seleção brasileira. Por que meter pau na história? Diego Souza vai ficar, o Grêmio valorizando, querendo pagar 1000 vezes mais. O esporte não, quer pagar uma mixaria e não quer pagar. Quer pagar as amizades, é um salário bem alto. Aos craques que deveriam ser valorizados. Por que não fez um leilão para tirar ele do Vasco? Para terminar aqui. Cara, pô. Seriamente. Oxi. É isso aí, torcida do esporte.